É muito importante a gente lembrar que vivemos um contexto de agravamento de uma crise que nós podemos chamar climática ambiental, mas também uma crise do modelo de ocupação de território, do modelo de cidade. Do ponto de vista da crise climática ambiental, nós desmatamos mais do que devíamos, nós retilinizamos, canalizamos, enfim, matamos rios, nós, isso sob a perspectiva local, mas sob a perspectiva planetária, nós colocamos milhares de milhões de toneladas de dióxido de carbono e outros gases que são chamados gases de estufa. Isso coloca uma grande quantidade de energia na atmosfera e essa grande quantidade de energia acaba fazendo com que nós tenhamos muita evaporação, especialmente do oceano. E isso é de fato uma bomba relógio. Nós estamos falando de uma quantidade de energia equivalente a 25 bilhões de bombas atômicas. Algo que não tem como ser desprezado. Não é uma coisinha que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas. E desde 1988, pelo menos, o mundo foi redundantemente alertado para os riscos desse cenário global. Ou seja, nós tínhamos, pelo menos desde 1988, portanto, o tempo para adequarmos as nossas cidades para a realidade que nós estamos colhendo hoje. E aí, essa crise global encontra, de fato, essa crise urbana, que vê nesse capitalismo neoliberal, aonde o capital especulativo não tem nenhum respeito por você, por mim, pela vida, tal, e ocupa áreas sabidamente inundáveis, áreas onde vai ter deslizamento, áreas onde as pessoas, a natureza e os seus capitais, né, seus valores estão vulneráveis. Então, é desse encontro trágico que nós somos vitimados no mundo todos os dias. Milhares de pessoas morrem no nosso planeta todos os anos, fruto do encontro dessas crises, dessa tempestade perfeita de um planeta em transformação, em transformações aceleradas, e de um sistema capitalista, de um sistema que de fato não tem nenhum compromisso com a vida e acaba proporcionando essas sociedades vulneráveis. E isso nos leva às tragédias como aquelas vividas na última semana, que foram vividas nos anos 90, como você disse, que foram vividas em 2008, salvo engano, foi uma chuvarada terrível que a gente também sofreu aqui em Santa Catarina. Ou seja, esses eventos que eram muito pouco frequentes, né? Nós tivemos um lá no Rio Grande do Sul, né, nos anos 40, agora tivemos uma grande tragédia de dimensões bíblicas, apocalípticas, né, o ano passado. Então, está muito evidente para todos nós que o cenário é de necessidade de transformação de comportamento, né, de uma revisitação do sistema que nos organiza como sociedade, como cidade, para a gente ter cidades seguras e saudáveis. Não tem como fazer mais ou menos, não tem como a gente fazer isso pelas metades, ou fazer uma maquiagem na cidade, pintar ciclovias de vermelho no meio de carros poluentes, etc., onde você, na verdade, acaba expondo ainda mais o ciclista, por exemplo, né? Não tem como você fazer uma macrodrenagem em um bairro que não tem saneamento básico, como no Rio Vermelho, por exemplo, jogando todos os efluentes do escoamento do território gigantesco, urbanizado, com fossas que não recebem o devido tratamento, tudo isso sendo drenado para a Lagoa da Conceição e da Lagoa da Conceição para o mar. E aí a gente encontra com uma epidemia de problemas, né? Epidemia desde a diarreia, que está acontecendo agora, até falta de oxigênio na água, que representa, portanto, a tragédia, né, para a nossa biodiversidade. Então, é esse cenário que eu acho que precisa ser revisitado, precisa ser combatido. Eu acho que nós somos vítimas
de um sistema que tem planejamento, tem muito poder e muito recurso, né? Por mais que a gente produza informação, por exemplo, como universidade, como sociedade, organizados, nós não conseguimos chegar à massa com essa informação, em condições de fato, produzir informação. A prefeitura, ou a Câmara de Vereadores, ou os conselhos que foram completamente cooptados pelo capital especulativo, eles também não fazem o seu dever de informar, de levar a informação para que as discussões relacionadas às cidades sejam devidamente fundamentadas, estejam embasadas pela informação para que o cidadão tenha todos os elementos, todas as condições para ele tomar a decisão durante uma audiência pública, durante o processo de construção do planejamento da cidade. Então, a carência de informação por conta e claro, da omissão dos meios de comunicação de massa, né, todos eles, na verdade, se furtam do seu dever de fato, informar na perspectiva mais radicular, mais radical do que é a informação, né? Ou seja, de fato, buscar tudo aquilo que uma pessoa precisa saber para que ela, por exemplo, possa pressionar seu vereador ou sua vereadora para priorizar o saneamento básico no seu bairro, no lugar de ficar asfaltando ou pintando meio fio, não é? Para que exista um processo de reflorestamento da cidade, ou de produção de alimento, ou de valorização da educação, uma série de leis que garantem nossos direitos são simplesmente desprezadas, e a gente vive essa tragédia de inconstitucionalidades impetradas ou presentes e aplicadas por todas as secretarias, todos os braços do poder, todos os braços do Estado, de forma advertida, né? Ou seja, nós estamos falando que no último plano diretor tem mais de 2 dezenas de inconstitucionalidades. E com a omissão ou com a lerdeza do Ministério Público em considerar essas denúncias e, claro, com a complacência de uma série de juristas da cidade, da própria OAB, a gente vê a cidade sendo destruída, né? Por exemplo, essa drenagem que eu falei antes, a macro drenagem do Rio Vermelho, apesar de, na teoria, fazer sentido, ela não faz nenhum sentido se a gente olha para onde ela está sendo jogada, né? No Rio Vermelho, poluindo o Rio Vermelho, depois poluindo a Lagoa da Conceição, produzindo um efeito em cascata que é péssimo para a própria cidade, inclusive para a dita economia, que é tão valorizada nas discussões por aqueles que estão ao lado do governo hoje. Então é muito importante que todo esse processo de desinformação e muitas mentiras, né? Muitas mentiras. O vereador Bericó outro dia já veio com mais uma mentira sobre o Rio Vermelho, falando que o Rio Vermelho não é rio, não é? Isso contrariando aquilo que a ciência diz, que os povos tradicionais já disseram. Enfim, é muito importante que a gente, de fato, trabalhe com a verdade, trabalhe com a informação. Essa é uma preocupação tão grande que o Fórum Econômico Mundial, que acabou de acontecer lá em Davos, coloca como um dos principais riscos para a economia, não só da nossa cidade, não só do nosso estado, não só do nosso país, mas do planeta, a desinformação. Ou seja, junto com as mudanças climáticas, esses são os 2 principais riscos para todas e todos nós, para a nossa sociedade, como ela se organiza. Então é muito importante que a gente informe muito bem as pessoas, para que a gente possa, de fato, ter planos diretores que sejam bons para todos, para a cidade, para a natureza e para a nossa sociedade, porque eu acho que é
É disso que a gente fala, né? A gente quer uma cidade que seja habitável, que seja saudável, que a gente possa ir para a praia, que a gente possa ir para o cinema, para que a gente possa levar os filhos para passear na praça de bicicleta sem o risco dele ser atropelado. A gente quer, de fato, viver uma cidade que seja agradável para a gente passear na rua sem ser vitimado por uma onda de calor e ter uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque a temperatura no centro da cidade está mais de 40 graus Celsius. Isso tudo pode ser evitado se a gente tiver planejamento. E esse planejamento, ele foi previsto no ordenamento jurídico do nosso país. O plano diretor é parte desse arcabouço de leis tal, que foram construídas para cuidar da gente. E, infelizmente, do jeito que está, esse plano diretor que está aí só vai cuidar do bolso de meia dúzia de investidores oportunistas, né? E nós vamos ficar com todo o prejuízo, com uma cidade que alaga, uma cidade que está cheia de pragas e pestes, desde a dengue até diarreias, para dizer o mínimo, né? Coisas piores podem vir por aí. Então, de fato, a gente precisa de uma cidade que cuide, porque se não tiver uma natureza saudável, a nossa sociedade não será saudável e a economia muito menos. Nós estamos numa encruzilhada. É muito importante as pessoas saberem que essa é uma encruzilhada histórica. Eu acho que desde 2006, quando a gente começou a ter a elevação dos níveis de metano, ficou muito claro que a gente estava, de fato, rumando, né, para um grande colapso. Eu tenho insistido, e nos últimos anos a gente tem ganhado bastante reforço internacional, de que o que está sendo produzido é um holocausto climático. Porque cidades como as nossas não estão preparadas para aquilo que está por vir, né? Então, de fato, se nós insistirmos no caminho que estamos tomando, calçando todas as ruas, ignorando que somos parte da natureza, não estamos à parte dela, somos natureza. Nós também somos resultado dessa evolução de 4 bilhões de anos de história da vida. Cada uma das nossas células tem bactérias lá dentro. Nós somos uma simbiose. Nós, do ponto de vista da digestão, por exemplo, só funcionamos porque tem um monte de outros bichinhos dentro da gente que nos ajudam a extrair tudo aquilo que a gente precisa para viver. De um alimento, de uma bebida, enfim. Nós representamos a cada momento exatamente esse outro modelo de cidade. De uma cidade aonde a sociedade, a humanidade, de fato, interage com o seu território, com o ambiente natural, de forma harmônica. E não é colocando uma substância tóxica que reflete muito calor, enfim, como o asfalto, que a gente vai produzir essa cidade resiliente, essa cidade que de fato teria as condições para enfrentar as mudanças climáticas. Mas é claro que isso envolve uma mudança de paradigma. Precisamos entender que o caminho que a gente seguiu até aqui está equivocado. Milhares de pessoas já morreram mostrando isso. A morte dessas pessoas, as catástrofes que já houveram, não podem ser tragédias de um passado esquecido. Elas precisam ser revivenciadas, elas precisam ser traduzidas, elas precisam ser memoradas, para que elas não voltem a acontecer. Por isso que eu chamo de holocausto climático. A Segunda Guerra aconteceu, milhões de pessoas morreram, cerca de 80 milhões de pessoas morreram porque um maluco sanguinário governou uma Alemanha e conduziu um povo a exterminar outros tantos povos. Resultado dessa barbaridade histórica foi uma Europa arrasada, um planeta destruído em todas as suas dimensões, ambiental, econômica, social. Foi o Holocausto. Claro, morreram milhões de judeus, morreram milhões de russos, milhões de europeus, morreram milhares de brasileiros. Enfim, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é piada perto
do que está por vir. Há muito pouco tempo, 2, 3 semanas atrás, colegas da Universidade de Exeter publicaram um relatório que mostram que até final do século a população humana em nosso planeta pode reduzir pela metade. Isso significa 4 bilhões de mortos. Ou seja, é um cenário, eu como pesquisador, toda vez que eu me lembro desse dado, é assustador. Eu tenho filhos, estava falando contigo agora há pouco. Eu fico apavorado. E para que isso seja evitado, nós precisamos mudar muita coisa na nossa sociedade. Precisamos mudar, sem dúvida nenhuma, as nossas relações uns com os outros. Precisamos mudar as nossas relações econômicas. Como é que nós entendemos aquilo que é a produção? Como é que nós entendemos aquilo que é o consumo? Precisamos mudar, enfim, a nossa relação com a ética. Não é? A gente precisa traduzir tudo isso e implementar aquilo que é a ética do cuidado, de fato. Ou seja, o cuidado com tudo, com tudo. Com aquilo que eu visto, com aquilo que eu uso para calçar, com aquilo que eu como, com aquilo que eu faço todos os dias. Eu acho que isso sintetiza um pouco do que precisa ser a nossa cidade. Ela precisa ser uma cidade que cuide da natureza, que cuide das pessoas. Claro, cuidando de todos esses elementos, ela vai estar cuidando da nossa economia. Uma cidade esponja, como ela tem sido discutida, ela pensa apenas na lógica da absorção da água. A gente precisa avançar. A cidade ela precisa ser esponja em tudo. Ela precisa não produzir excretas. Ela precisa de fato ser uma cidade de fato, não essa coisa fake que foi veiculada no Jornal Nacional, lixo zero, resíduo zero, esgoto zero. Ela precisa se entender parte de uma economia regenerativa. Então, a gente precisa ser uma esponja que limpa, não uma esponja que simplesmente absorve. Então, a gente precisa transformar o nosso sistema de tratamento de esgoto em um tratamento terciário, onde a gente possa reutilizar a água, estando mais resilientes, portanto, a eventuais secas. Da mesma forma, estando mais resilientes, portanto, a excesso de água que acaba comprometendo a qualidade do próprio tratamento, jogando esgoto nas nossas praias, transformando nossas praias impróprias para o banho, comprometendo a maricultura, a pesca, enfim. A gente precisa de uma cidade que seja cuidadosa, que entenda que esse é um território que representa um grande bem comum de todos nós, de todas as formas de vida. Então, eu acho que a gente precisa criticar esse conceito de cidade esponja simplista e entendê-lo sob uma perspectiva de fato mais ampla, onde essas complementações estejam presentes. E nessa lógica de uma cidade que cuida, a Defesa Civil é sim um parceiro fundamental, mas que ele precisa se entender parte de um sistema onde precisamos deixar um P maiúsculo de prevenção, de precaução, de proteção, antes daquilo que é a defesa civil, que vai levar o saco plástico para cobrir o telhado que ficou quebrado, ou que vai fazer para a pessoa sair da casa dela, que de fato está condenada, que vai escorregar, ou a defesa civil que se transforma em coveira, que é o cenário mais triste que infelizmente acontece. Então é muito importante que a educação e a defesa civil poderia fazer parte, sim, desse grande sistema que cuida, né, da cidade, aonde a educação é central. E para isso a gente precisa ter a defesa civil dentro das escolas, por exemplo. Ter a defesa civil trabalhando com o resgate das pessoas, daquilo que é a sua consciência diante do cenário. Porque, honestamente, se a gente continuar como está, não tem defesa civil que dê jeito. Né? Não adianta ficar comprando saco para botar defunto. Isso é criminoso, né? Porque quem vai morrer são os mais pobres. Isso é racismo.
A gente sabe disso. Florianópolis tem um trabalho que foi, portanto, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que há 10 anos atrás, mais de 150 mil pessoas estavam em risco. Agora imagina 150 mil sacos pretos. A gente não pode admitir esse risco. Então, para que não exista o risco, a Defesa Civil tem que advogar muito seriamente, de forma contundente, com aqueles que estão no poder público, para que essa população seja realocada emergencialmente. Talvez ainda tenhamos tempo de tirar as pessoas dos morros, de tirar as pessoas das áreas que alagam, porque nós sabemos onde estão essas áreas de risco. E é fundamental que Defesa Civil seja uma parceira dessa luta, que é uma luta dos ambientalistas, que é uma luta da sociedade civil organizada, é uma luta de parte da Câmara de Vereadores, mas que infelizmente não encontra eco, não encontra amor, não encontra carinho, não encontra ouvido, escuta por parte do Executivo e de grande parte da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então, é muito importante que, se a gente não consegue sensibilizar essas pessoas, que elas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Por exemplo, todos os prejuízos que nós colhemos depois da última chuvarada, que não veio alerta em tempo devido, etc., quem tem que pagar é a cidade? Não, quem tem que pagar é o cara que tinha a responsabilidade de fazer o plano diretor direito e não fez. Quem tem que pagar é sim aquele que está com a caneta na mão. Então, a criminalização da omissão, da inação, da prevaricação é fundamental. E aí tem que entrar o Ministério Público Federal, Estadual, cobrando dessas pessoas aquela que é a sua responsabilidade. A probidade administrativa, nesse caso, tem que ser cobrada. Porque o resultado das suas omissões, das suas inações, daqueles que de fato estão com a caneta na mão, é um prejuízo incalculável. O que foi calculado é da ordem de 40 bilhões nos últimos 30 anos aproximadamente. Isso foi divulgado ano passado, sem contar os prejuízos desse ano. Isso só em Santa Catarina. Quem pagou essa conta? Eu e você, que está nos ouvindo. Então é muito importante que a gente... Opa, peraí, esse negócio está doendo no meu bolso, eu estou pagando imposto para ficar secando o gelo do ponto de vista dos prejuízos dessas tragédias que não tem nada a ver de natural. Essas tragédias são, sim, resultado das ações humanas. Ações humanas que produziram as mudanças climáticas e produziram essas cidades vulneráveis que nós temos hoje. Como eu disse lá no começo da nossa conversa, a gente teve tempo para fazer a cidade resiliente que a gente conhece do ponto de vista teórico. Né? E conhece muito bem. Nossa, temos cidades no mundo que de fato são resilientes. Né? Agora, nós não fizemos o nosso dever de casa. E gastamos muito dinheiro para ficar secando gelo, para ficar fazendo canalização de rio, para ficar fazendo, tirando lama, engordando praia. Tudo isso é secar gelo, gente. Tudo isso, de fato, não resolve os nossos problemas. Resolver os nossos problemas passa por descarbonizar a economia, passa por produzir justiça social, direito à moradia, saneamento básico. 40 bilhões, gente, 40 bilhões nas tragédias produzidas por nossas nações poderiam ter sido destinados para a nossa educação, para ter, de fato, uma sociedade que pudesse decidir melhor seus destinos, tendo educação, tendo informação. Aquelas pessoas que eram crianças há 20 anos atrás, quando nós já tínhamos gasto cerca de 10 bilhões com tragédias, hoje são adultos. Se a gente tivesse pegado esses 20, 30 bilhões restantes e investido em educação, em moradia, em saúde de qualidade, toda a nossa sociedade estaria participando de forma muito mais ativa das audiências públicas, cobrando muito mais veementemente dos nossos governantes posturas mais sérias diante daquele que é o momento mais grave que a humanidade já passou na sua história. Então, acho que a gente precisa, sim, reforçar que todas essas instituições, elas são importantes, mas elas precisam, de fato, entender que nós não podemos admitir o risco.
E prevenção e precaução é um direito de cada uma, de cada um. E sem isso, nós estamos expondo aquilo que temos de mais precioso e não é monetizável. Aquilo que a gente está expondo é a nossa vida, a vida de uma pessoa que a gente ama. Qual o custo disso? Qual o valor de uma vida? Eu acho que essa é uma pergunta que não tem resposta. Para mim, eu espero que não tenha resposta para muitos de vocês, porque o dia que a gente começar a querer pagar por uma vida, bueno, aí eu acho que a gente já está vivendo uma barbárie.